Muito bom dia a todos e todas. Mais uma reflexão atemporal. Quero fazer hoje antes de começar, uma questão. Essas reflexões atemporais, elas na verdade não aprofundam. São disparos iniciais de questões para que as pessoas pensem nisto. Eu sei que não é possível tratar de coisas complexas aqui em 3, 4, 5 minutos. Eu tenho consciência disto, mas trago aqui para a gente pensar sobre elas. Hoje quero buscar lá no Paulo Freire, no Rubem Alves, como sempre falo, lá no Jean Piaget, psicólogo suíço, algumas questões, algumas ilustrações, algumas contribuições para o nosso raciocínio aqui. O Paulo Freire, no último livro dele, ele intitulou Pedagogia da Autonomia. É preciso que a gente leve a vida, a educação, o que for, deixando que o outro desenvolva a autonomia. Autonomia, governo de si próprio. Não perder-se de si mesmo. Aquela música também diz que eu vou em frente, tenho inveja dessa gente que vai em frente sem não ter com quem contar. Se a gente tem muito com quem contar, corre o risco de ficar dependente desta pessoa com quem a gente conta e não desenvolver a autonomia, não desenvolver a nossa luta pessoal, porque ficamos numa dependência. Há uma diferença entre ser dependente e e precisar dos outros. A dependência, qualquer que seja ela, química, o que for, é um problema, é um prejuízo na vida da gente. Dependência, não. Necessidade do outro, sim. Precisamos de todo mundo, mas não devemos depender de ninguém. É isso que está colocado lá. O Rubem Alves fala também que ostra feliz não faz pérola. É preciso a gente estar incomodado com o mundo que está indo por aí, né? São as pedras que vão fazendo com que a gente pense na nossa vida, de como é que nós podemos estar contribuindo para sair dessa situação de areia movediça, guerras intermináveis e tantos outros problemas, né? Desrespeito à soberania que está fazendo agora o presidente dos Estados Unidos e tantos outros. Nós temos que nos indignarmos. Agradecer, sim, que a nossa vida esteja boa, o Brasil é bom, bonito, tal. Mas também não deixar de se indignar naquilo que está ao nosso lado, perto, médio ou longe. Quando a gente perde a indignação e fica só no agradecimento a Deus ou o que for, nós perdemos a nossa independência, nós perdemos a nossa autonomia de luta. O Rubem Alves diz também que se pudesse mudar alguma coisa no Sermão da Montanha, mudaria aquela frase: o que tem fome será saciado. Ele diz: o que tem fome, que tenha mais fome ainda. É preciso ter fome. Fome de sabedoria, fome de saúde em todos os sentidos. Porque se a gente está saciado plenamente, a gente busca dormir, né? A gente não luta. Então a saciação plena, ela é um problema sério, tão ruim quanto a carência plena, a fome exagerada. Então é preciso que haja um pouco de fome para que a gente continue a nossa luta. Senão a gente se perde e fica quase que numa posição de psicopata. Tá bom para mim? Então o mundo que se vire, eu não tenho nada a ver com lá de longe, né? Tá bom para mim, sou brasileiro, moro bem, tenho tudo. Então agradecer a Deus, agradecer às forças do universo, ela o quê? E não lutar, não se indignar. E o Piaget vai falar, e eu já falei isso aqui há tempo atrás, do equilíbrio móvel. Nós vivemos entre o equilíbrio e o desequilíbrio. Se a gente para no equilíbrio, fica muito equilibrado, a gente não luta. A gente fica se degustando a vida que está tão equilibrada, tão boa. Mas também se a gente vai para o extremo oposto e se demora no polo do desequilíbrio, nós nos adoecemos, nós vamos mal. Então, nosso ponteiro de vida deve oscilar entre o equilíbrio e o desequilíbrio, para que a gente possa estar contribuindo para que sejamos melhores, que a sociedade melhore, enfim, que o mundo melhore. Se a paralisação num polo só da realidade, eu venho falando isso aqui, vê tudo pelos dois lados, né? Não tem condições de levar o mundo que a gente gostaria de estar melhorando. Nos acomodamos
às vezes com soluções intermediárias, não vamos às causas. Por exemplo, a indústria farmacêutica vive nos vendendo remédios para remediar situações, mas que não curam. Ficamos dependentes de remédio para dormir, remédio para ficar acordado, remédio para engordar, remédio para emagrecer, mas não se vai às causas de fato que estão produzindo esses problemas. Porque curar dá prejuízo ao capitalismo. Ir levando, aumentando a dose, melhorando a fórmula, vai criando uma dependência. Nós hoje somos todos meio drogados, né? Não podemos ser hipócritas. Ser contra a droga significa contra a droga de todos os tipos. Mas o problema não é a droga. O problema é a situação que leva à droga. Assim como Marx falou. O problema não é o ópio. O ópio é um alívio. O problema é aquilo que leva à necessidade do ópio, né? Uma sociedade está desenvolvida quando ela investe na saúde física e mental das pessoas, quando elas são produtivas. Nós estamos vendo muitas situações complicadas. Estou lembrando agora aqui de uma frase também, lá do Gonzagão. Uma esmola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou estraga o cidadão. Nós estamos vendo de maneira crescente, o número de pedintes, o número de pessoas acomodadas com um pouquinho que ela ganha ali e se tornam pessoas improdutivas, podendo produzir. É preciso a gente pensar nessas coisas todas. Que a autonomia de uma pessoa, de um país, de uma situação, implica em a gente ser produtivo. Senão a gente vai ficar na dependência. E toda forma de dependência é uma doença. Vai subindo até ser uma doença. Precisamos de todo mundo, mas não devemos depender de ninguém. Porque a dependência vai criando ídolos. E aí dá a idolatria. Nós passamos a achar que tudo que fazemos e temos é porque está sendo dado para a gente. Nós não queremos nada de graça, né? Nós queremos aqueles que podem, e a maioria pode, produzir alguma coisa. Produzir é buscar a sua autonomia. Então, trabalhei hoje com as ideias aqui do Paulo Freire, do Rubem Alves, do Piaget, do Karnal, que vão colocando essa questão de busca da autonomia. É isso por hoje. Se vocês concordam, muito obrigado.